Na última semana foi divulgado o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, foi publicado na última quinta-feira e desde então vários recortes, né, sendo feitos, destrinchando mesmo esses números, né, para entender onde estamos, para onde vamos, né, o que a gente está errando, o que a gente está acertando. A gente vai conversar aqui agora ao vivo com imagens para você que nos assiste lá pelo Skype. Convido você a entrar lá na página da Band Minas com o professor Luiz Flávio Sapori, sociólogo, especialista em segurança pública, sempre nos ajudando, inclusive, a entender e discutir mais aí estes assuntos. E aí, Sapori, como vai? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Murilo tá aí também, né? Bom dia. Bom dia. Tá sim, Sapori. E um abraço a todos os ouvintes da Band News, né? Um abraço. Já agradecendo aqui sua presença, Sapori. Olha, são muitos recortes, né? Vou trazer aqui, vou jogar aqui algumas, manchetes que a gente daria sobre os números aqui de Minas, mas na sequência emendo minha pergunta. Minas é o segundo estado com maior índice de feminicídio. Em um ano, o crime aumentou quase 10%. Crimes de estelionato digital dispararam quase 40%. Minas, segundo estado com mais casos de abandono de crianças e adolescentes. Então, assim, recortes são inúmeros e eu gostaria de ouvi-lo de quinta-feira para cá. O que você destacaria, não é, do que foi trazido aí pelo anuário, pensando aqui no nosso estado, Sapori? Lucas, os dados de Minas Gerais não são muito fora da expectativa, né? Na verdade, eu diria que tem um dado bastante positivo referente a Minas Gerais, que diz respeito aos homicídios. Minas Gerais se consolidou como o terceiro estado menos violento do Brasil, Lucas. Eu acho que é um dado para ser comemorado, né? Uhum. Nós estamos atrás, à frente apenas dos estados de Santa Catarina e de São Paulo, em termos da magnitude, né, dos homicídios. Então, o estado de Minas Gerais, né, tem uma trajetória de redução desse tipo de violência nos últimos 6 anos. É um fenômeno muito interessante e bastante virtuoso, eu diria. Então, é um dado que tem que ser destacado, tem que ser comemorado. Você tem uma ideia, Lucas? A taxa de homicídio em Minas Gerais está atingindo o patamar de 12 homicídios por 100 mil habitantes. Há 10 anos atrás, essa taxa estava no patamar acima de quase de 20 homicídios por 100 mil habitantes. Para você perceber, né, nem só de notícias ruins, né, vivemos aqui, né, na segurança pública de Minas Gerais. Ô Sapori, quando a gente fala dos homicídios, só te interrompendo, quando a gente fala dos homicídios, ainda tem aquele número mágico, tipo, abaixo de 10, né, quando a gente sai daquilo que a OMS entende como epidemia, né, no caso? Não, esse número do OMS, na verdade, não existe, não tem nenhum parâmetro científico. Tá. Eu tenho defendido que a taxa de homicídios a ser perseguida no Brasil é de 6 homicídios por 100 mil habitantes. É o patamar que me parece a ser perseguido, e a taxa mundial, a taxa média de homicídios do mundo, Lucas. Tá. Se você pegar, né, a incidência de homicídios no mundo como um todo, né, e calcular isso pela população, nós vamos ter um patamar de 6. Então, se o Brasil, né, atingir esse patamar, nos estados, cidades, me parece uma meta razoável. Então, Minas ainda está com 12, dobro, né, do que me parece, então, o minimamente razoável, tolerável, né, sob esse ponto de vista. Agora, nós temos um problema de feminicídio, que isso está muito relacionado, sim, à cultura mineira, ao patriarcalismo, a uma certa cultura muito machista ainda que prevalece no Estado, e principalmente, né, em regiões do interior do Estado. E as outras manifestações de crimes, como o estupro de vulneráveis, o estupro de maneira geral, Minas Gerais não destoa de outras realidades nacionais. O crime contra o patrimônio, o estelionato, Lucas, é um crime que está crescendo no Brasil como um todo. Aliás, foi um dos dados mais importantes desse anuário. É um crescimento acelerado desse tipo de crime contra o patrimônio nos últimos 6, 7 anos. Sapori, quem fala é Murilo. Bom dia, prazer falar com você novamente. E aí você tocou nesse ponto, esse último ponto que você tocou, eu queria entender se é isso, porque apesar dos números serem positivos no geral, como você citou, a questão dos homicídios, né? E a gente lembra lá atrás, início dos anos 2000, né? Era uma coisa assim, a gente enquanto imprensa, né? E vocês que pesquisam, assim, a gente, final de semana, a gente ficava fazendo a contabilidade ali do número de homicídios ali no portal da PM, que era uma coisa absurda e tal. Então, assim, há uma evolução sem dúvida, né? Positiva, mas a sensação, se você, quem está nos ouvindo, provavelmente está falando, pô, estão falando isso aí, mas a sensação de grande parte da população é de muita insegurança.
e que o crime está proliferando por aí. Essa impressão, pelo menos a sensação das pessoas que nos ouvem, mandam mensagem aqui diariamente. É muito por causa dessa questão dos crimes contra o patrimônio, que você falou que ocorreu, né, um aumento, vem aumentando nos últimos anos. É esse tipo de crime que dá essa sensação de insegurança, ou é um conjunto de fatores, enfim, apesar de, no geral, essa criminalidade mais violenta está reduzindo? Ou está crescendo de forma reduzida, né? Boa pergunta, Murilo. Aliás, Murilo, nós estamos lembrando de 20 anos atrás, hein, Murilo? Você lembra 40 homicídios por final de semana na região metropolitana de Belo Horizonte? Exatamente, tá me lembro. Sim. Meu Deus. Já tivemos realidades muito piores. Mas você tem razão. Ou, na verdade, Murilo, o que provoca o sentimento de medo das pessoas, geralmente, né, de insegurança, é principalmente o crime contra o patrimônio, eu diria principalmente o roubo, né, que é o crime, né, que é de alguma maneira envolve o uso de uma arma de fogo, alguma ameaça à integridade física da vítima. O furto também provoca muito esse sentimento de insegurança. O estelionato, que tem sido muito comum, mas um pouco menos. Mas é o crime contra o patrimônio, principalmente o roubo do celular, o roubo do comércio, o roubo do veículo, né? O roubo do transporte coletivo. É o tipo de crime que mais provoca medo nas pessoas. Esse ainda está grande, mas por incrível que pareça, Murilo, eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo vão acreditar, mas eu posso garantir que é verdade. O crime que está mais caindo em Minas Gerais, e aí eu estou falando nos últimos 6 anos, não é uma coisa de ontem para hoje. O crime que está mais caindo em Minas Gerais é roubo, Murilo, por incrível que pareça. Mais do que homicídio, inclusive. Nós estamos com um patamar de roubos hoje em Belo Horizonte, por exemplo, na região metropolitana, que é dos menores dos últimos 20 anos, Murilo. Dá para acreditar? É impressionante. E é um dado real. Nós já fiz análise com equipes técnicas sobre a integridade dos dados, sobre a eventual manipulação, mas os números são tão íntegros. Efetivamente, nós estamos tendo uma redução de roubos, agora é muito grande ainda, obviamente. Um roubo, né, um transporte coletivo, num ponto de ônibus, né, de um trabalhador, gera um sentimento de segurança em várias pessoas, dos familiares. É compreensível, Murilo. Há muito o que fazer ainda. Nós temos que comemorar a queda dos índices, mas não significa relaxar, não. Há muito, mas muito ainda a ser feito para a gente ter um patamar civilizado e controlado de criminalidade. Luiz Flávio Sapori, a Luciana falando com você, sempre um prazer. E trazendo aqui um recorte, você sempre defendeu, né, a inteligência, o uso da inteligência e da tecnologia por parte aí das forças de segurança como prevenção aí ao crime e o combate também. Vamos pegar essa questão do feminicídio, né, que a gente está falando aqui, que Minas Gerais infelizmente lidera, né? O ideal é que ninguém liderasse, mas o segundo lugar aí em número de feminicídios, segundo o estado no país. A tecnologia tem falhado, investimento, é a nossa justiça, é o TJ ali que determina o uso ou não de um equipamento, dispositivo para a vítima. Como é que você avalia isso? Poderíamos estar investindo mais, apesar de medidas protetivas às vezes funcionarem ou, segundo as próprias vítimas, às vezes não. Porque ali o agressor, ele é ousado, né? Ele descarta ali, ele menospreza, ou ele não dá valor, ele não acredita que possa ser ali punido simplesmente por uma medida protetiva que é fundamental. É o primeiro passo, inclusive, para a denúncia, né, Luiz Flávio Sapori? Diga lá. Isso mesmo. Luciana, prazer voltar a falar contigo, minha amiga. Olha, Luciana, se tem um crime difícil de ser prevenido, minha querida amiga, é o feminicídio. Assim como também nós temos que falar sobre o estupro de vulnerável, né? Não sei se vocês perceberam, também no anuário, Luciano, esse crime apareceu de uma maneira muito nítida, tá? Eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso também. Por favor. Mas o feminicídio é um crime complicadíssimo porque a impunidade ou a capacidade do aparato estatal, policial, judicial de inibi-lo é relativamente pequena, porque o autor do feminicídio, Luciano, geralmente ele está movido por uma ação, por uma motivação tão passional que o grau de racionalidade é pequeno. Então, ele não está fazendo muito cálculo de custo-benefício, percebe? Muitas vezes ele não quer nem saber se vai ser preso, se vai ser morto. Ele quer matar a mulher, né, por algum motivo diverso, e muitas vezes ele se mata, né, Luciana? Olha que situação. Exatamente. Ele mata a mulher, depois ele vai se matar.
Ou seja, é um crime complicado, porque tem raízes culturais do patriarcado, né? Uma cultura de supremacia masculina, com implicações psíquicas muito fortes. Na verdade, o grande desafio no Brasil, na verdade, eu diria no mundo, viu, Luciana? Não tem ninguém no mundo que conseguiu resolver esse problema ainda. Só para a gente não achar que o problema é só nosso brasileiro, não. Ninguém no mundo ainda encontrou uma saída muito clara e muito precisa para reduzir os feminicídios, mas as medidas protetivas são fundamentais. A garantia delas, trabalho de monitoramento mais constante dos homens que ameaçam, um acompanhamento preventivo das residências, Luciana, onde há indícios de violência doméstica, por exemplo. Talvez esse seja o caminho da inteligência, Luciana. Tem monitorar as residências, as famílias onde já há denúncia de violência contra a mulher, né? Onde o homem já mostra alguma agressividade no cotidiano, já mostra alguma de agressão física, psíquica. Então, acompanhar essas residências, acompanhar esses homens, já inseri-los em programas de alguma maneira, de acompanhamento psicológico, de discussão do comportamento deles, é o caminho, não há dúvida. A gente ainda faz pouco isso, Luciano, você tem razão. Esse é um caminho preventivo, talvez efetivo, e, por outro lado, Luciana, efetivar as medidas protetivas, minha amiga, não é simples. Mas Polícia Militar, guardas municipais são muito importantes nesse sentido. 10h16, a gente conversou aqui na Band News FM com o Luiz Flávio Sapori, sociólogo, especialista em temas ligados à segurança pública. Sempre bom ouvi-lo, viu, Sapori? Volte mais vezes, sei que na sintonia você está sempre. Obrigado, Lucas. É um grande prazer participar do programa, Luciana, Murilo. E ficou faltando a gente falar sobre estupro de vulneráveis, meus amigos, porque isso apareceu de uma maneira muito forte no anuário, Lucas. Muito assustador. Crime que preocupa hoje o Brasil inteiro, viu, Lucas? O Brasil inteiro. Olha, inclusive, na verdade eu pergunto, vamos falar então sobre isso, então, porque assim, a gente falou de violência contra a mulher, mas assim, os dados de violência contra crianças e adolescentes aumentaram assustadoramente, lembrando que é um crime que já é muito subnotificado, né, Sapori? Pois isso apareceu nos dados, Lucas, a gente está começando a mensurar isso agora no Brasil, sabe? O que é o estupro de vulnerável? É uma ação, né, de um assédio sexual, não significa necessariamente o ato sexual, mas um assédio sexual de um adulto em relação a uma criança abaixo de 14 anos de idade. Né? É isso que a gente chama de estupro de vulnerável, lembrando que isso não envolve necessariamente a realização de um ato sexual. Esse tipo de crime ele tá aparecendo de maneira mais nítida hoje no Brasil. As meninas, né, principalmente abaixo de 12, 11 anos, são as principais vítimas. Os meninos também têm sido vítimas, né, na faixa etária, próxima de 7, 8 anos de idade. Garotos também têm sido muito vítimas. É o crime dentro de casa. Essa que é a questão, né, gente? E às vezes ele nem tem noção, né? A vítima às vezes não tem noção que aquilo ali é um assédio, que aquilo ali é uma violência, né, contra o corpinho. Ela não tem essa maturidade emocional para identificar esse crime, às vezes. Isso é que nos deixa mais angustiados ainda. Exato, Luciano, porque geralmente isso aparece pela mudança de comportamento da criança, sabe? Em casa, com a mãe, geralmente, que descobre, com algum parente, na escola, muitas vezes os professores começam a perceber essa mudança de comportamento, ele fica mais deprimido, mais arredio, essa criança, e ela, efetivamente, ela não consegue interpretar o que está acontecendo com ela, e o autor, Luciana, que é o mais grave, né? Pode ser o pai, pode ser o padrasto, pode ser um irmão, um primo, um avô, pode ser um vizinho. Esse é um crime que nós estamos tendo uma maior noção da magnitude dele hoje. Não é um fenômeno também só brasileiro, não vamos achar que tudo acontece de ruim só no Brasil, não é um fenômeno mundial, infelizmente, está muito relacionado às nossas instituições, à constituição da família, à instituição da paternidade, da maternidade, né, da sexualidade, do adulto que lida com a sua sexualidade sem controle, né, com distúrbios, né, de sexualidade psíquicos do adulto, né, que tem desejos por crianças, desejos sexuais por crianças. É um fenômeno difícil a gente falar sobre ele, mas temos que falar sobre isso. Com certeza. 10h19, agora sim agradecendo aqui mais uma vez o Sapori e até uma próxima oportunidade para a gente voltar a falar sobre esse e outros temas, professor. Um abraço. Grande abraço a todos e todas da Band News. Um abraço, Sapori, meu amigo. 10h19.